Aleluia, louvado seja Deus. Nesta noite eu quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo aí através dessa transmissão, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Adoramos a Deus por tudo quanto Ele tem feito nas nossas vidas. Nesta noite nós viemos aqui para estar ministrando, louvado seja Deus, a lição de número 7, Escola Bíblica, glorificado e exaltado é o nome do Senhor, que traz o título aqui, Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência. Graças a Deus, é o tema que vai ser abordado nesta noite. Graças a Deus, eu quero estar agradecendo a Deus por tudo, né, irmãos? Esta oportunidade é uma oportunidade ímpar que Deus nos concede, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para estar adorando ao nosso Deus com toda a liberdade e reverência. Louvado seja Deus. O texto áureo da nossa lição nos diz: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo de número 24. A verdade prática nos diz: a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar. Louvado seja Deus. Então a gente vê, já começando aqui no nosso assunto, nós percebemos aqui um tema muito importante, né? Cultuando a Deus com liberdade e reverência. É, como eu já disse, o tema que nós vamos falar nesta noite. Isso é importante porque nós temos liberdade para cultuarmos ao nosso Deus, toda a liberdade. E é necessário que o culto que nós prestamos, tributamos ao nosso Deus, que seja também com reverência. Temos esse cuidado de ter reverência na casa do Senhor. Então é o tema desta noite. Ele diz aqui que Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Não pode ser talvez carnal, tem que ser uma adoração, não pode ser também talvez mentirosa, tem que ser verdadeira. Isso aqui é importante. Os que o adorem em espírito e em verdade. Na verdade prática eu quero comentar aqui também, que eu achei interessante, que a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar. A gente pode observar aqui que a mulher samaritana, ela teve aquele encontro com Jesus, e eles estavam ali dialogando, e a gente percebe que em algum dado momento ela fala: os nossos pais adoraram neste monte, e os judeus dizem que é em Jerusalém onde se deve adorar. E Jesus começa falando com ela que não seria nem naquele monte, nem em Jerusalém, mas que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Então isso é interessante, que aqui não é o lugar ou o local, o importante é a forma de adorar. Talvez você estando no monte você pode adorar, se estivesse em Jerusalém, em qualquer lugar, você também pode adorar. Mas o importante é assim, é a questão da forma como você está adorando. Como está a nossa adoração? Nós chegamos na casa do Senhor, como é que nós estamos adorando? Como é que está a nossa reverência na casa do Senhor? Então isso que é interessante, né? Por isso que esse assunto ele traz, né, para que nós possamos ficar
não é só por causa da liberdade que nós temos, mas e a reverência no culto? A adoração deve ser com reverência. Nós temos liberdade, mas precisamos também ter. Então essa questão do local, não é o lugar, o local, o importante é a forma que o adorador vem. Ele diz assim: o que vale diante de Deus é como adorar, não é onde adorar. Você pode adorar, quem sabe, em qualquer lugar, agora contanto que você esteja realmente adorando ao Senhor, com reverência, tendo uma adoração sincera diante de Deus. Isso aqui é importante. E a mulher samaritana parece que ela ficou numa certa dúvida, porque ela achava que os samaritanos adoravam naquele monte ali. E ela fez então a pergunta: os judeus já dizem que é lá em Jerusalém, mas Jesus fala isso que está aqui na verdade prática, no texto áureo, melhor dizendo, que os verdadeiros adoradores, eles adoram o Pai em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Irmãos, nós podemos analisar, estamos esse tema desse trimestre, o verdadeiro pentecostalismo, e nos traz também a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Esse é o tema que está sendo ministrado. Nós estamos aqui ministrando, como eu já disse, a lição de número 7, portanto, é interessante que nós, cada dia, vamos aprendendo aí da palavra de Deus. A leitura bíblica desta noite aí, ali foi apenas para a gente dar uma passada na verdade prática ali, texto áureo, mas nós vamos fazer a leitura bíblica em classe, que diz o seguinte. Hoje nós estamos aqui, só que estamos nessa transmissão, mas é importante que os irmãos aí em casa vão acompanhando a leitura bíblica que se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios capítulo 14, o versículo de número 26 ao 32, que nos diz: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quanto muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se o outro estiver assentado, for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podeis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Versículo 32 finaliza dizendo: e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, portanto, é baseado nesse assunto aqui que a gente vai estar comentando nessa noite, esta lição, capítulo 14, a partir do versículo de número 26, que o apóstolo Paulo ele diz, né? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, doutrina, revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Então era uma forma litúrgica, né, que a gente vai assim aprendendo, né, que a gente usa hoje desta forma, né? Quando a gente reúne, tem essas coisas importantes, né? Momento de adorar, momento da palavra de Deus, momento da revelação, momento que alguém fala línguas, e assim a interpretação, e tudo o que acontecer durante o culto que seja para edificação. O objetivo geral nos diz conscientizar que o culto pentecostal, a liberdade e reverência. Esse é o tema geral. Mas
os objetivos específicos, eu citei o objetivo geral, os objetivos específicos, ele vem conceituar o culto pentecostal, apresentar o centro do culto pentecostal e explicar como se expressa a liturgia da nossa igreja. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Nesse momento nós vamos fazer uma oração para depois estarmos assim entrando no assunto da nossa lição nesta noite. Maravilhoso Deus, nesse momento, Pai, nós queremos adorar a Ti, meu Senhor, na beleza da Tua santidade. Agradecer a Ti, meu Deus, por mais um dia de vida, um dia que o Senhor nos concede, um dia que o Senhor tem nos dado livramentos, um dia que o Senhor fez coisas grandes na nossa vida e por isso nós estamos alegres. O Senhor vem abençoar a vida de cada um dos Teus filhos, Pai. Aqueles irmãos que estão em casa, Jesus, estão assim, nessa transmissão nos acompanhando. Que o Senhor vá abençoando a vida de cada um dos Teus filhos, Pai, dando graça, livramento, abençoando e abrindo a porta da palavra, nos dando sabedoria para que nós possamos assim aprender, Jesus, da Tua palavra nesta noite aqui, Senhor. Meu Deus, fica conosco, assim nós já Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Então, como nós já citamos algo aqui que os irmãos mais ou menos já estão entendendo o tema desta noite, né, o assunto que nós vamos estar ministrando, a nossa introdução aqui, ela diz que o Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia, nem estabelece regras de culto. É verdade, o Novo Testamento, na verdade, não apresenta nesse manual, né, nem estabelece regras de culto. Mas no tempo ele continua dizendo que temos pelo menos uma comunidade cristã que no período do apóstolo que pode dar uma indicação sobre como devemos organizar o culto. Nós podemos analisar que a igreja ali de Corinto, que nós lemos aí, a leitura bíblica em classe, ela dá essa dica como se deve organizar. Então, na verdade, não precisamos de ter aquele manual. No Novo Testamento não tem um manual, não há assim lista de regras de culto, dizendo é assim, o culto pode ser assim, não é assim. Não tem, na verdade. Mas o que a gente pode observar é que a gente tem a nossa liturgia, a nossa forma de conduzir o culto, né, de andar, né, no decorrer ali do culto, saber das oportunidades da forma litúrgica que cada igreja tem. Porém, é claro, lá no Novo Testamento não há, certo? Não existe esse manual, tem que ser assim, assim. Você pode, é claro, mesmo dentro dessa parte litúrgica que cada igreja tem, está tendo a sua forma de cultuar e de dirigir o culto, louvado seja Deus. Então isso é interessante, né? Para que a gente possa ir trabalhando nesse sentido e aprendendo mais. O primeiro tópico da nossa lição, ele vai dizer o seguinte: o culto pentecostal, liberdade e reverência. É algo maravilhoso, né? No culto pentecostal, nós temos liberdade de adorar, temos liberdade de expressar, de louvar a Deus, de cada um na sua forma, adorando ao Senhor. Mas é interessante também a questão da reverência. Então, são duas palavras importantes aqui no primeiro tópico: liberdade e reverência. Nós somos livres na forma de adorar. Isso aí, sem dúvida, nós somos livres. Mas é preciso ter respeito pelas coisas sagradas e ter também reverência no momento da adoração, no momento que chegarmos na casa do Senhor. É interessante essa reverência com as coisas sagradas, porque muitas das vezes a gente deixa a coisa levar de uma forma que a
gente não dá aquela reverência devida, que o culto onde a gente vê adorar ao Senhor, aprender da palavra do Senhor, se deixa levar. Então é interessante que a gente tenha, somos livres para adorar, temos a liberdade, mas precisamos também da reverência, de termos o cuidado necessário com as coisas de Deus, com as coisas sagradas. A reverência é importante, louvado seja Deus. O primeiro subtópico da nossa lição fala sobre a flexibilização cristã. Louvado seja Deus. Isso é interessante, que aqui diz o seguinte, que a religião cristã ela é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. Ou seja, durante o culto, nós temos, é claro, como eu já disse, a nossa liturgia, a Assembleia de Deus tem a sua liturgia, né? Mas durante nós, existe essa questão da flexibilização, que você pode, durante o culto, pode ser mais flexível. Você pode ter, gente trabalha com a oração, louvor, leitura bíblica, as oportunidades para grupo, para os irmãos, e vão fazendo assim, sempre tem, mas você pode ser flexível nessa parte. Como que pode ser? Pode haver uma mudança, certo? Eu posso começar o culto orando, mas eu posso depois já começar no meio do culto, dando a oportunidade para o palestrante, para o ministrante daquela noite, ministrar a palavra de Deus. Eu posso fazer a leitura bíblica, mas no final um pouco. Eu não preciso seguir aquela regra que tem que ser só daquele jeito. Essa flexibilização cristã nos permite várias liturgias. Desta forma, você tem a liberdade de aquele que está dirigindo, de estar ali, é claro, você tem uma liturgia a ser seguida, mas você pode ser flexível dentro do decorrer do trabalho do culto, certo? Uma mensagem que seria no final, como eu já disse, ela pode ser antecipar, ter uma mensagem de acordo, né? Você vê o ambiente ali, você pode ter logo uma palavra para trazer, pode ter os louvores, certo? Pode ter uma leitura depois, e assim você vai sendo flexível, não estar só, né, naquele ritual a ser seguido ali. Não, eu tenho que ser assim e tem que ser. Então essa flexibilização ela permite isso. É uma forma distinta, né, de culto, desde que aí ele começa citando aqui várias coisas que a gente não precisa entrar, mas é interessante que mesmo com essa flexibilização, é o interessante também que não deve seguir, ele diz aqui, a rigor de uma liturgia, né, do culto, às vezes como era meio culto judaico, nem engessar o ritual cristão em nossos templos, mas ele diz assim, mas a flexibilização tem limites também. Por isso, deve haver respeito pela estrutura já existente. É claro também que a gente não vai fugir, não vamos ficar presos, né? Tipo na hora do culto ali, como nós já falamos, a gente não pode ficar também preso a uma programação que tem ali, como se fosse um programa já gravado, quem sabe uma televisão, está ali gravado, só vai ser aquilo ali, daquele jeito. Essa flexibilização, ela permite essa abertura de você fazer algumas mudanças, certo? Tudo. Agora, só que ele diz aqui também que essa mudança deve haver respeito pela estrutura já existente. Você sabe que existe uma liturgia a ser seguida, assim, uma forma de trabalhar nos cultos. Você não pode também, nesse culto, só vai ser um tipo de coisa, só não vai ter pregação, nesse culto não vai ter isso, não vai ter aquilo, vai ser só louvor direto. Tem que ter também essa questão com esse respeito que ele diz aqui pela estrutura já existente. Essa flexibilização, ela tem limites. Eu não posso também chegar aqui e agir da minha forma, dirigindo do meu jeito. Tem que ter um limite também nessa flexibilização. Mas é interessante, que eu acho aqui,
é que todos nós temos a liberdade, certo? Essa flexibilização, ela permite você ter a liberdade ali no culto. Às vezes um irmão chega e começa a dirigir o culto aqui, ele faz a oração, na sequência a gente está imaginando ali que já vai vir a leitura bíblica da palavra, mas tem hora que ele começa dando as oportunidades e essa leitura vai ser feita, depois há uma mudança. Isso é importante, né? Isso aí tem essa parte, né, que flexibiliza para você poder. Então, isso é interessante, mas não esquecendo, como ele diz aqui, da estrutura já existente. Então, não posso chegar também e fazer tudo o que eu acho que devo fazer, certo? Só testemunho, hoje só vai ser de testemunho às vezes, né? Então tudo está dentro de uma liturgia a ser seguida. Então, ele diz, é claro, a palavra de Deus nos diz que tudo é com decência e ordem, para que o trabalho de Deus, certo, flui de uma forma maravilhosa. É importante a decência e a ordem nos cultos. Aleluia, louvado seja Deus. Então isso é que é importante. Vamos assim ter essa forma. Aí vem aqui também na questão, o segundo subtópico é na questão do culto. O termo culto é sinônimo de adoração. O nosso enfoque é no sentido de adoração. Louvado seja Deus. Então, quando nós nos ajuntamos, nós viemos fazer o quê? Nós viemos cultuar ao Senhor, viemos adorar ao Senhor. O termo culto é sinônimo de adoração, como eu já disse. Então isso é interessante. Quando você vem cultuar, você vem adorar ao Senhor. Isso é muito bom. Então, louvado seja Deus. Então, ele diz aqui, o que queremos dizer com a expressão culto pentecostal, né? É a nossa liturgia, isto é a forma como adoramos a Deus. Todos esses recursos que tem, né? Que a gente vem e adora ao Senhor. Subtópico 3, a reverência no culto. A adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana. Você já pensou? O momento de adorar ao Criador, adorar aquele que criou os céus, criou a terra, o universo, todas as coisas foram feitas por Ele. E agora nós chegamos para adorar de uma forma irreverente, sem ter aquela reverência, de todo jeito. Então é interessante esses assuntos que a gente vai cada dia aprendendo mais, né? Então essa é o momento sublime na vida do ser humano, o momento de adorar aquele que o criou, aquele que fez todas as coisas. É o momento, né? Ele diz que significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação à majestade divina. Não é só chegar de todo jeito, não, certo? A gente tem aquela reverência. Hoje, às vezes, em alguns cultos, acontece que alguns chegam e não tem mais aquela reverência de chegar, prostrar ali no seu local onde você vai sentar, tirar um momento ali com Deus, um momento de reverência. Chegou na palavra, na casa de Deus, um momento de se curvar, de você ter um momento de falar com Deus ali. Naquele momento que você chega, você ajoelha e você tem um momento com Deus. Isso é um momento de reverência. Você está, certo? Porque é um momento sublime que você veio adorar. E quando você chega, você dobra o seu joelho e você fala com Deus. Depois você senta e evita as conversas paralelas, as risadas, certo? Aquele gracejo que acontece às vezes dentro da igreja. Então tudo isso a gente tem que evitar, a gente tem que estar nos policiando para que a gente possa, Jesus, tem misericórdia, não vamos nos deixar levar por alguém, certo? Temos que ter o cuidado da reverência, da adoração, a reverência no culto, irmãos, certo? Como é que está a nossa reverência? Como é que eu estou me importando diante da casa do Senhor, diante do momento de adoração?
O salmista ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele foi convidado a ir à casa do Senhor. Alegrei quando me disseram, ei, vamos à casa do Senhor. Ele se alegrou. Por quê? Porque na casa do Senhor é o momento mais sublime que nós temos para adorar. Adoração, eu falei na casa do Senhor, mas em qualquer lugar que você dobrar os seus joelhos, é maravilhoso. Na adoração é o momento mais sublime do ser humano. Mas na casa do nosso Deus, você chega um momento de reverência, no momento do culto, de adoração, certo? É interessante isso. Então, o salmista fala isso, eu me alegrei quando me disseram. E ele chegou a outra parte a falar que vale mais um dia nos átrios do Senhor do que em outras partes 1000. Já pensou um dia na casa do Senhor? É muito mais importante que 1000 em outras partes. E Deus trabalha assim, vai abençoando a nossa vida. E nós tiramos aquele momento, aquela hora e meia que nós chegamos na casa do Senhor aqui, que vamos passar, ou quem sabe 2 horas. E a gente chega para adorar e para louvar. Irmãos, é importante. Já pensou, às vezes a gente chegar, sentar no banco, sair e não dar um glória a Deus? Não dizer que nós amamos ao Senhor, não render o nosso louvor e a nossa adoração e a nossa reverência. Precisamos ter reverência na hora da adoração, no momento que estivermos na casa do Senhor. É interessante, isso é muito bom. Então, para exaltar a majestade divina, precisamos estar nesse momento de se ter reverência e estar ligado. Por isso deve ser oferecida com reverência. Faça-se tudo decentemente e com ordem. Isso mesmo. O apóstolo está se referindo ao culto de adoração. O culto é o diálogo de Deus com o seu povo. É o momento de reverência. Então, veja bem, no culto é o momento, né? É um diálogo de Deus com o seu povo. É por isso que precisa ter reverência. Você chega, você fala com Deus, mas Deus fala conosco através da palavra, através da profecia, daquele Deus usa alguém na parte espiritual. E Deus trabalha falando no momento do culto ali. Há uma troca de mensagens ou comunicação entre Deus e o seu povo. Então, como é que nós nos portamos de qualquer jeito, de qualquer maneira? Não podemos. É momento de adoração, reverência. Louvado seja Deus. E ele começa dizendo: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Já pensou? O rei Salomão, ele falou isso lá em Eclesiastes capítulo 5, versículo de número 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Isso aqui, irmãos, é um momento de reverência, de ter cuidado. O que é guardar o pé, né? É ter reverência, momento de estar, de adorar, é um momento de ter todo o cuidado, toda reverência. Estamos adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja Deus. E o comentarista diz aqui o seguinte: alguém duvidaria que se o rei Salomão vivesse em nossos dias, a mensagem seria: desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus? E aí, seria essa mensagem de hoje? Desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus. Por quê, irmãos? Casa de Deus não é o momento de você estar entrando na internet,
passando mensagem, atendendo o céu. E tem uns que ainda atendem na maior altura, não bota nem no silencioso. O bicho toca lá no meio da igreja que dá um grito que... Certo? Essas coisas temos que ter cuidado. Ainda sai gritar, alô, numa gritaiada na lateral que incomoda quem está adorando. Então temos que ter cuidado. Ele diz aqui que talvez se fosse hoje, a mensagem seria essa aí: ao invés de guarda o teu pé, desliga o teu celular quando você estiver na casa de Deus. Será que você não pode passar um minutinho com esse negócio desligado na hora da adoração? Quando sair, volta de novo, né? Mas no momento que está adorando é um momento de reverência, momento de a gente estar ligado. Louvado seja Deus. Aí ele diz assim: a adoração é momento de conexão com o céu e não com a internet. É o que está aqui no assunto que nós estamos ministrando, certo? Então assim, a gente precisa ter esses cuidados, que o momento de adoração é o momento que nós estamos falando com Deus, adorando a Ele, exaltando, reconhecendo a sua divindade, adorando, fazendo tudo de melhor que nós podemos fazer. É a nossa gratidão a Ele, adoração. A gente precisa, então não é momento de estar conectado com nada de internet naquele momento. É o momento de a gente adorar. Louvado seja Deus. Ele diz aqui na síntese do tópico de número 1: a adoração a Deus é essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. É isso aí. Louvado seja Deus. Então é interessante, né, o momento de adoração, a reverência. Glória a Jesus. Graças a Deus. Tópico de número 2: o centro do culto pentecostal. A igreja é toda congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, professando fé nele publicamente e de forma diversificada. É isso aí, quando a igreja se reúne, a congregação, né, faz essa assembleia, se reúne em torno do nome de quem? Do nome de Jesus. É o momento de adorar. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor dos senhores, ao nosso Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. O centro da nossa adoração. Se nós estivéssemos em uma classe aqui com os irmãos aqui, nós poderíamos fazer essa pergunta: quem é o centro da nossa adoração? Logicamente os irmãos iriam responder: Jesus. Jesus é o centro, irmãos, da nossa adoração. O Senhor Jesus, Ele é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pela nossa igreja, né? E demais igrejas que pregam o nome de Jesus. Os crentes se reúnem em nome de Jesus para adoração a quem? Ao Deus Trino, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, gente, quando nós nos reunimos, quando a igreja se reúne, é para adorar ao nosso Deus. O centro da nossa adoração está voltado para a adoração ao Deus Trino, a Trindade Santa. Nós adoramos ao Deus Pai, Filho e ao Espírito Santo. Adoramos, certo? Louvado seja Deus. Então, graças a Deus, nós podemos, o tópico, segundo subtópico, culto vibrante no poder do Espírito. A expressão paulina, quando vos ajuntais, se refere aos cultos. Então o apóstolo Paulo, quando ele cita lá, capítulo 14 de 1 aos Coríntios, o versículo de número 26,
ele se refere a isso. Essa expressão que ele usa, quando vos ajunteis, se refere aos cultos. Quando você vem cultuar, quando você vem adorar, quando reúne todos para cultuarmos a Deus, adorar ao Senhor. Então é isso, a exortação paulina à comunidade cristã de Coríntios nos ensina muita coisa sobre o culto, entre elas que o culto não era entediante, né? Aquele culto cansativo, aquela coisa tudo, né? Nem consistia num pregador falando para um rebanho atento e silencioso, pois havia uma interação dinâmica de compartilhar e receber, né? Os crentes não eram espectadores, mas eram participantes. Você já pensou um crente espectador, né? Nós não estamos no cinema, né? Não, nem teatro. Quando a gente vem para a igreja, nós somos participantes, não somos espectadores, mas fazemos parte do momento de adoração, nos envolvemos nele. E é interessante que nós adoramos também a Deus junto com toda a congregação reunida. Então, quando vos ajunteis, o que é que vocês vão ter? Você precisa ter salmo, ter doutrina, e aí começa dando as dicas, né? Que é interessante o que a gente faz. Esse momento de ajuntez é para cultuar. Louvado seja Deus. Não é aquela coisa cansativa que desanima todo mundo. Não, é um momento de adoração. Nada de entediante, mas é nada de ser só espectador ou de ser só de ser. Na verdade, nós temos que ser participantes, ativos nesses cultos, né? Louvado seja Deus. Então, o contexto sugere a participação dos crentes em geral. Dessa forma, louvado seja Deus. Segundo, o terceiro subtópico, características pentecostais. Os primitivos cultos eram espontâneos e diferentes das reuniões das sinagogas, embora muitas características viessem delas. A liturgia dos cultos constava de oração e cântico. O louvor parte da adoração a Deus desde os tempos dos séculos até a consumação dos séculos. Portanto, a liturgia e a exposição das Escrituras Sagradas aparecem como elementos do culto cristão, em outra fonte paulina. Então isso é interessante. A nossa liturgia consiste nisso aí, a liturgia no que se diz, a oração, ao cântico, a exposição das Escrituras e tudo, né? Quando você chega na igreja, você aprende, você louva, você adora, você canta, você aprende da palavra de Deus. É interessante, né? Então, o apóstolo Paulo já diz, persiste em ler, em exortar, em ensinar. E outra coisa que faz parte também, que é interessante, é a questão das ofertas. Será se a gente pode adorar a Deus com as nossas ofertas? Será se a gente não pode separar ali um dinheiro para trazer para a oferta do Senhor, né, os nossos dízimos, as nossas ofertas que a gente vem e deposita lá no gasofilácio para a manutenção da obra do Senhor? Será se a gente adora a Deus só louvando, cantando e de outra forma, mas você adora também com a sua oferta? As ofertas são partes da adoração bíblica desde os tempos do Antigo Testamento. Está lá em Deuteronômio 26:10, 1 Coríntios também, e vai levando, certo? Então são coisas importantes, que às vezes, muitas das vezes a gente pensa, não, hoje eu vou para a igreja, só vou orar, só vou cantar, mas esquece da parte do ofertório, da parte de ofertar ao Senhor,
de adorar ao Senhor com aquilo que o Senhor já nos abençoou, já nos deu. Então a oferta também, ela faz parte, né? Ela consiste também nisso aí. É interessante, louvado seja Deus. Então agora, irmãos, a gente pode observar aqui que a síntese do tópico de número 2, o Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pela nossa igreja. Jesus, ele é o centro, o que nós falamos aí, é o centro da nossa adoração. Quem é? Jesus. Louvado seja Deus. Tópico de número 3. Como se expressa a liturgia de nossas igrejas. Louvado seja Deus. As reuniões de adoração em nossas igrejas são diversificadas. O que quer dizer? Temos culto públicos, né? Temos culto de doutrina, temos culto de oração, né, que faz parte aí, temos escola bíblica dominical, além temos círculo de oração, além de atividades com crianças, com jovens, com adolescentes. Portanto, a liturgia da nossa igreja, né, ela é diversificada, ela não se limita só em algo ali, ela sempre tem várias, né, porque na verdade tem essas atividades todas aqui que os irmãos viram. Portanto, hoje nós estamos aí com a escola bíblica, né, isso é interessante, mas nós já tivemos aí, ou vai ter no decorrer do mês, culto com jovens, com crianças, departamento de senhores, departamento de irmãs, círculo de oração, que constitui numa coluna da igreja, né, que segura, louvado seja Deus. Então é interessante que ela é diversificada por isso. As reuniões de adoração em nossas igrejas, ela é desta forma. Tem várias formas de estar aí adorando e aprendendo da palavra de Deus. Nossas reuniões de adoração, a nossa liturgia, ela é simples e permite quaisquer irmãos e irmãs adorar a Deus com liberdade. É isso, irmãos. Todos têm liberdade na casa do Senhor. Todos têm a liberdade de adorar. Louvado seja Deus. Certo? Se dá uma oportunidade para um irmão, ele vem no púlpito, ele tem a sua liberdade, a liberdade de adorar a Deus, de falar. Se dá a oportunidade a uma irmã, ela vem também, sobe, todos têm a oportunidade de adorar a Deus, na medida ali do possível, né, do horário que se dá as oportunidades. Uns chegam, adoram a Deus louvando, outros chegam, dá uma saudação, outros chegam, contam um testemunho, né, tem a oportunidade de falar na igreja que Jesus fez na sua vida. Outros vêm e dão testemunhos, certo? Da nossa salvação, de cura, de libertação, das bênçãos recebidas. Então há essa liberdade. Os irmãos têm essa liberdade para fazer isso, né? Testemunhar, louvado seja Deus. E aí entra aqui agora a questão do culto pentecostal. Louvado seja Deus. A nossa reunião, nas nossas reuniões coletivas, louvado seja Deus, de adoração, apresentam as mesmas características dos cultos de Coríntio. Lembra lá do capítulo 14 que nós lemos a leitura? Quando vos ajunteis, os tem salmo, tem doutrina. E aí começa, falando de tudo aquilo que acontece no culto, né? Profecias, línguas, e vai falando. Quando vos ajunteis, ou seja, quando vier cultuar, nós já aprendemos nessa noite aí, é isso.
Então, o culto é isso, as mesmas características acontecem hoje. As manifestações nos cultos que o apóstolo menciona lá em Coríntios são reais entre nós. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, certo? Isso é interessante. Então, a gente tem isso aí, né? Não está ligado a um manual de regras que tem que ser só assim, mas você tem que ter a ordem, a decência no culto também. E tudo isso acontece nos nossos dias hoje na nossa igreja, conforme o apóstolo Paulo ensinou aqui para o povo ali de Corinto. Quando vos ajunteis, tem isso, tem aquilo, tem salmo, e gente começa adorando a Deus e aprendendo e edificando, tudo para edificação, irmãos. Interessante é isso, tudo para nossa edificação. Louvado seja Deus. Então a gente pode observar que a liturgia de nossa igreja é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. Nós já falamos isso aqui. Adore a Deus com liberdade. Todos têm a liberdade de adorar, de louvar, certo? Isso aqui é muito bom. Então, na nossa adoração, quando nós reunimos como corpo de Cristo para adoração pública ao Deus Trino, Jesus prometeu que onde estiverem 2 ou 3 em seu nome, que Ele estaria presente. Por isso que nós, quando adoramos, estamos adorando, focado mesmo em adorar ao nosso Deus, ao Senhor Jesus. Ele diz aqui que nenhuma prerrogativa é dada a anjos e a seres humanos, pois Deus não divide a sua glória com ninguém. Não pensa o homem que chegando na casa do Senhor, que é Ele que vai ser a estrela do culto, que não vai. Se alguém fizer assim, está errado. E no momento de adoração, nosso Deus é que deve ser exaltado e glorificado. Ah, anjo aqui, anjo ali, os anjos estão aí a serviço do mestre, né? Mas serve para servir o povo de Deus, mas a adoração tem que ser dada ao Senhor nosso Deus, a Ele que merece o louvor e adoração. Entendemos que a adoração pública é o encontro com Deus para um diálogo. Se a adoração pública é um encontro de Deus com Deus para um diálogo, nós precisamos ter o quê? Reverência. Temos a liberdade, mas precisamos ter reverência, porque afinal de contas, nós estamos em um encontro com Deus para um diálogo. Nós conversamos com Ele por meio de nossas orações, cânticos e ofertas. Está vendo a oferta entrando aqui de novo? É interessante, né? Até com as nossas ofertas, nós estamos assim tendo esse diálogo com Deus. Você veio louvar, você veio cantar, você veio adorar, você veio aprender da palavra, mas você veio também a ofertar. E Deus se agrada, né? Deus se agrada. Então é interessante. E Deus fala conosco por meio de quê? Se é um diálogo, por meio da sua palavra, pregação, ensino da palavra de Deus, manifestações espirituais. Deus, Ele está sempre falando conosco. Então, no momento do culto é esse, irmãos. É o momento do diálogo, né? De um diálogo com Deus, certo? A gente vai ter aquele encontro com Deus, a gente vai falar, a gente ora, a gente louva, a gente oferta, mas Deus também aí fala conosco através da pregação. Deus usa alguém para falar conosco. Tem hora que a gente está com um problema lá, que você não contou para ninguém, mas na pregação, Deus usando alguém, Deus fala com você. O Espírito Santo vai lá e fala ao seu coração, e nós saímos do culto alegres, radiantes, porque Deus faz coisas grandes na vida do ser humano. Aí tem um versículo que fala: quem é o homem para que te lembre deles? Pensa aí, mas Deus é tão misericordioso que lembra de nós e cuida de nós e nos abençoe de forma grandiosa. Então nós precisamos, no mínimo, de um tempo de
para adorar a Deus, e que nesse tempo seja um tempo com reverência. Temos a liberdade, mas a reverência. Estou sempre frisando isso aí, porque é o tema do nosso assunto, da nossa lição. Conclusão. O que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece forma litúrgica de adoração, porque parece não ter sido essa a preocupação do Espírito Santo. Que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos, em nome de Jesus, e com espontaneidade e reverência. Nós não somos, já falei isso, mas está aqui no fechamento do assunto, na conclusão, nós não somos espectadores dos cultos, como num teatro ou cinema. Antes participamos deles com cântico congregacionais, corais, conjuntos e grupos de louvores, dando glórias a Deus e aleluias, louvado seja o precioso nome de Jesus. Que nessa noite o Espírito Santo possa estar falando mais aos nossos corações, né, irmãos? Que nós possamos, você que está aí na sua casa, que foi ministrado aqui por esse assunto, que possamos ter uma noite de paz e que o Senhor nosso Deus possa estar nos abençoando onde nós estivermos, e que esse assunto possa nos trazer assim, quando nós chegarmos na casa do Senhor, termos assim, aquele cuidado, aquela reverência a mais. Deus vai assim nos ajudando a cada dia melhorar. Precisamos melhorar, que somos falíveis, né? Mas o nosso Deus, Ele é fiel, e que nós possamos não sermos, mais uma vez eu quero dizer, espectadores dos cultos, mas participantes, adorando a Deus e dando glória ao seu nome. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um, irmão que acompanhou aí na sua casa, certo, irmãos? Através dessa transmissão aí ao vivo, que você possa estar sendo abençoado nessa noite. E nós queremos nesse momento fazer uma rápida oração, finalizando, encerrando essa escola bíblica nessa noite, e que Deus possa nos abençoar grandemente, mais e mais. Maravilhoso Deus, nesse momento, Pai, nós queremos agradecer a Ti, meu Deus. Agradecer a Ti pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de nessa noite, Pai, estar aqui ministrando a Tua palavra, Jesus, falando desta liberdade, desta reverência que precisamos ter nos cultos. Que o Senhor possa nos ajudar a melhorar cada dia, Pai. Nos ajude. Aos irmãos que estão nos seus lares, Pai, vai visitando a vida de cada um, Senhor, e abençoando uma noite de paz. Aqueles que estão nos assistindo, quem sabe em qualquer parte do mundo, vai, Jesus, visitando a vida dele. Aquele que está passando por dificuldades, visita, Senhor, dá vitória. E assim nós já te agradecemos, meu Deus, no nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém.